Bom dia! Hoje é quinta-feira, 30 de novembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Para a ciência, uma experiência de imaginação do inconsciente durante o período de sono. Para a psicanálise junguiana, a realização de um desejo reprimido. Nosso tema hoje são os sonhos. Para tratar do assunto, o Bom Dia Baixada recebe Daryl Champlin, antropólogo, especialista em sonhos. Bom dia, Daryl. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. E também a psicóloga Marisa Cata Preta. Doutora Marisa, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Muito bom dia, mas eu quero fazer uma correção, porque não é isso que a psicologia junguiana baseia, né? Se baseia. Bom dia. Bom dia. Jung chama de psicologia analítica, né? Quando ele sai da psicanálise e rompe com Freud, a teoria de sonhos dele é bastante diferente, né? Não é uma realização de desejo, mas tem outras funções que eu acho que nós vamos poder falar aí no decorrer do programa. Para você que está em casa, a partir de agora, também é possível interagir com os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. Daryl, quando é que começou seu interesse por este universo dos sonhos? Tinha 12 anos de idade, tinha um sonho recorrente. O sonho é um pouco longo, então não vou contar os detalhes, mas por 12 anos e meio eu tive essa repetição desse sonho. E, em síntese, eu encontrava com uma pessoa numa festa, tirava essa pessoa da festa, levava para o meio da rua, começava uma garoa e eu sentia os cabelos dela úmidos. Na vida real, eu raramente vou em festa, não gosto muito de festa. Então, isso já era contraditório para mim, no sonho. E eu passei 12 anos e meio tendo este sonho específico. Com frequência? Não tinha uma frequência determinada, digamos uma vez por mês, às vezes uma vez a cada 3 meses, ou mas essa imagem... uma vez por semana, né? Depende da época. E aí você foi buscar informações. Como é que foi essa tua busca? Então, daí eu fui para pós-graduação para estudar sonhos, né? E quem disse que lá eu achei a resposta para esse sonho? Eu aprendi um mundo sobre sonhos, mas eu não consegui desvendar este sonho em particular. E foi meio frustrante, eu confesso, né? Porque você passa meses e anos da sua vida estudando um fenômeno e, pelo menos aquele em específico, não teve Até hoje você não entende? Já entendi. Já entendeu? Já entendi. E o que ele significa? Um amigo meu me indicou uma revista de classificados, de novo, uma longa história numa casca de nós. Ele me indicou uma revista que tinha classificados pessoais depois de uma aventura amorosa minha. Ele falou, eu sei que você gosta de escrever, você também faz jornalismo e tal, então por que você não escreve para essas pessoas nesses classificados? Depois de um término meio ruidoso que eu tive. E eu escrevi para uma mulher. E ela respondeu, e nós correspondemos por algum tempo, um mês mais ou menos, e combinamos de encontrar. Encontramos em São Paulo, na Estação Paraíso do metrô. Depois de uma longa espera minha por ela na estação, ela veio e lá de longe, quando ela virou a esquina dentro da estação, eu sabia quem ela era instantaneamente. Era a mulher do sonho? Do sonho. Veio e deu moleza nas pernas, fiquei com... né? Ela chegou até a catraca, ajudei a carregar as malas, porque todo mundo deveria fazer isso, né? Claro. Você não vai dizer para a pessoa, sonhei contigo durante 12 anos, né? Uma cantada barata. Mas eu sabia quem ela era. E quando a gente chegou à escadaria da Estação do Paraíso, começou a garoar. E o cabelo dela ficou úmido como nos sonhos. Selou. A gente estava casado em 40 dias. E ela é a sua mulher até hoje? Quase 30 anos. Então, sonhos têm isso, foi aí que começou. Ainda na adolescência, né? Antes da era pré-adolescente ainda, quando começou isso. Aí, por isso que me levou a estudar esse tema. A gente consegue definir o que são sonhos? Tem uma definição fechada? Porque as pessoas, elas se questionam muito, né? Eu sonhei com isso, eu sonhei com aquilo, o que o sonho quer dizer? Porque definições, como eu disse no começo do programa, existem muitas, né? Sim. Existem muitas linhas de estudo. Mas há uma definição fechada que todas essas linhas de estudo compactuam? Eu gosto daquela da padaria, né? Um pequeno bolo esférico, frito, recheado com um creme gostoso. Isso é uma definição de sonho também, né? Sim. Mas tem umas 5, 6 definições de sonho, pelo menos. A mais comum seria um conjunto de imagens que passa pela mente de um indivíduo que está dormindo. Só que a gente sonha acordado também.
Sonha, né? E a gente Então vai falar passa sobre pela isso também. transição de onda cerebral, inclusive, para isso. Então, acho que a mais tradicional seria um conjunto de imagens que passa pela mente do indivíduo que está dormindo. Apesar de todas essas variáveis que podem existir. A da padaria ainda é minha favorita. Olha para mim. Doutora Marisa, é muito comum numa sessão de terapia a terapeuta dizer para o paciente: anote os seus sonhos. Na próxima sessão, lembre, traga para mim os teus sonhos, ou o que você sonhou? Né? Quais foram os teus sonhos nos últimos dias? Por que disso? Porque dentro da psicologia analítica, a gente entende que os sonhos são conteúdos do inconsciente, né? Como o Derry colocou, tem várias definições, né? Dentro da psicologia analítica, a gente entende que nós temos um centro, um organizador psíquico, que seria o self, que mandaria diariamente esses sonhos, né? A gente sabe pelos estudos do sono que nós sonhamos pelo menos 4 a 5 sonhos por noite, então toda noite todos sonhamos, né? Então, na análise é muito importante porque quando você trabalha um sonho, você está trabalhando um lado mais profundo do indivíduo. Ele vem com uma queixa que ele vai verbalizar, mas muitas vezes o sonho vai nos levar para algum lugar ou que tem alguma questão traumática, ou simplesmente uma questão criativa que é importante ele trazer. Hoje a neurociência fala de trocas de memórias enquanto nós estamos sonhando. Então, as memórias vêm do hipocampo, que seriam memórias mais antigas, e migram para o neocórtex, que são memórias mais recentes. Então, essa transição, né? O Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista brasileiro, ele vai dar uma super validade para a teoria tanto do Freud como do Jung, porque ele vai dizer que intuitivamente eles já falavam dessas memórias. Então não são memórias aleatórias, mas tem um sentido, né, uma função que ainda é muito discutida dentro da psicologia, né? São várias que a gente observa, mas que são muito importantes, que a gente imagina que sejam extremamente importantes para o ser humano, né? Sem dúvida nenhuma. Daryl, todos nós sonhamos, como bem disse a doutora, mas mais de 4 ou 5 vezes? Depende da definição do sonho. Como você define o que é sonho de novo? O Instituto Smithsonian colocou um número fabuloso, 35 a 50 por noite. Por noite? Por noite, mas é um número fabuloso. Se isso for verdade, você está sonhando 14 mil vezes por ano. Nossa! Em média, tá? Mas, daí, de novo, depende de como você define. Quão longo é um sonho? Qual é a duração dele? Como você registra aquela emoção ou aquela memória? Se você registra e ela tem um valor emocional para você, já é um sonho? É composto de uma sequência de 2, 3 segundos de imagens? Então, depende muito de como você define. Um número fabuloso como esse é improvável. E lembrar um número superior a 4 é quase impossível. Tem gente que não lembra nem de um sonho, né? Muita gente não lembra. Por que as pessoas... Eu acho que a psicologia junguiana deve ter uma definição e você, como especialista em sonhos também. Existem pessoas que lembram dos seus sonhos e existem outras que simplesmente dizem: não sonhei com nada hoje. Por que isso acontece? Eu acho que muita gente evita o assunto, né? Então, você não quer enfrentar. Então, você bloqueia, você fecha a passagem. Você tem como evitar o sonho, então? Não necessariamente, mas você pode construir isso, né? Mas também tem a questão de se a pessoa está consumindo algum medicamento. Se a pessoa tem alguma outra problemática. Se a pessoa passa tempo demais dormindo em sono profundo, por exemplo. Tem gente que dorme muito mais, passa muito mais tempo em sono profundo. Então, é muito difícil você determinar especificamente por que aquela pessoa, né, não está sonhando. E há quem diga, inclusive, que até mesmo no sono profundo a gente tem sonhos, só que daí não com imagens, né? Sim. A imagem seria em outro momento. Então é muito difícil você classificar. Eu não sei se a psicologia em si tem uma resposta melhor do que essa, mas eu imagino que seja, em grande parte, uma pessoa que realmente não quer lidar com o problema dela. E os sonhos são isso, muitas vezes. Eles trazem problemas mais do que soluções, muitas vezes. O que é bom. Sim, o que tira a pessoa da zona de conforto, muitas vezes, causa incômodo às vezes, causa incômodo, né? Muito causa um incômodo e um questionamento. Na realidade, por exemplo, a psicanálise vai falar nesse bloqueio. Na psicologia analítica, o Jung vai dizer que, na realidade, o sonho, como ele é um produto do inconsciente, e na nossa cultura nós ativamos muito a consciência, por exemplo, você acorda com um despertador, sim, correndo, né, com 1000 coisas para fazer, pronto, você já saiu do sonho. É normal que as pessoas lembrem do sonho, elas
se elas não anotarem, por isso a gente pede para registrar, é como se o sonho fugisse. Né? Às vezes a pessoa até quer anotar, mas ela não consegue. Ou ela acorda com aquele sonho muito evidente na cabeça, no fim do dia ela já não lembra tanto. Já não lembra tanto. Então, é importante anotar porque você pega mais detalhes, né? E muitas vezes você não lembra por conta disso, pela atenção mesmo ao inconsciente, né? Tanto que quando a pessoa começa a fazer análise, se ela faz um trabalho com sonhos que faz sentido para ela, é natural que ela traga mais sonhos. Então ela começa a trazer mais, se interessar, ela começa, aspas, lembrar mais, né? Porque ela vai dar uma atenção maior a isso. Então a gente pede, olha, acorda um pouquinho antes, né? Tenta registrar o seu sonho, porque senão você, para atingir o limiar da consciência, por exemplo, o pesadelo, que é um tipo de sonho ruim, vamos dizer assim, que na verdade a gente vai entender como um alerta. Normalmente ele ultrapassa o limiar da consciência. Então, quando você tem um pesadelo, você pode estar super atrasado, mas esse sonho vai ultrapassar e você vai ter, inclusive, reações corporais. Né? Então, você acorda com aquela sensação que você tá naquele lugar, né? Daryl, a gente completou um ano a tragédia do avião da Chapecoense, né? E um dos sobreviventes, o Neto, disse e relatou, e a mulher dele tem a última mensagem dele no aplicativo, pedindo oração, porque ele tinha sonhado no dia anterior que o avião cairia, e o avião caiu. Sonhos também podem ser premonição? Olha, quando você tem um desastre natural, você tem um acidente, pipocam relatos de sonhos em todos, principalmente quando o evento é em nível mundial, pipoca relato de sonho em todo mundo. Na queda do avião aqui em Santos, está fazendo 2 anos, 3 anos agora, eu recebi 25 relatos absolutamente confiáveis de pessoas que você não poderia questionar em termos de intenção para fazer um relato desse, rigorosamente precisos de o que iria acontecer. Muitos deles apenas depois do acidente. Sim. Muitos relatando uma sensação de mal-estar antes. Sim. A menina, agora a pessoa já está acordada, mas eu acho que isso pesca a mesma função psíquica. A pessoa está lá lavando a louça, ela pensa, como é que seria se caísse um avião aqui agora? Paf, caiu o avião. Então eu estou achando que talvez ela está pegando os sinais do ambiente, está ouvindo o barulho e o avião cai lá. Mas e a pessoa que teve esse sonho 6 anos antes do evento? Escreve para mim e diz, a rota do avião foi tal, caiu em tal lugar e eu vi isso da sacada do apartamento da minha mãe no canal. E aí você fala, como é que pode essa pessoa ter visto isso 3 anos antes? E a descrição dada da rota do avião posteriormente foi exata com o sonho dele. Mesmo. Eventos trágicos desse tipo são acompanhados desse tipo de relatos há milênios. Sim. Entende? Então, a função de premonição, ou precognição, é o que eu gosto de chamar, que você entende antes, ou você vê antes da coisa acontecer, são muito comuns. Sonhos clarividentes que acontecem, você está tendo sonho enquanto o evento também está acontecendo, também são muito comuns. O que a gente ainda não sabe direito é como que a gente lida com a questão temporal. O que é tempo? Sim. O evento já aconteceu e é por isso que você está vendo? Você se projetou para o momento do evento e é por isso que você está vendo? É muito complexo, mas muito empolgante também, porque mostra uma capacidade da mente humana de transcender ao físico. Ir além. Como é visto isso na psicologia? O Jung, um dos tipos de sonho, ele coloca os sonhos premonitórios, né? Acho que a psicologia, né, ainda patina um pouco nisso, né? Por quê? Exatamente pela questão colocada do tempo e espaço. O Jung teve um encontro com Einstein e ele disse que aquilo que ele mais aproveitou de Einstein foi a questão da relativização do espaço e tempo. Por quê? O que ele percebeu na física quântica, o Jung percebia nos conteúdos inconscientes. Quando você sonha, eu posso estar aqui, eu posso sonhar que estou aqui e que estou na minha casa ao mesmo tempo, né? Ou eu posso ter um sonho que ultrapassa o limiar do tempo. Jung deu um termo de sincronicidade para esses eventos, né? Vocês devem conhecer, bastante popularizado. Sim. Então, os sonhos sincronísticos, quer dizer, o sonho premonitório estaria dentro dos sonhos sincronísticos, né? E, claro, a gente vê isso diariamente. Sim. O paciente relata, a gente percebe que realmente... Agora, como é que num consultório você vai dizer se é premonitório ou não?
se o avião realmente vai cair, né? Então, como a gente trabalha com série de sonhos, você está vendo o processo do paciente. Sim. Então, quando vem um sonho muito inusitado, você às vezes percebe, e o paciente se sente também mobilizado. Então, a gente percebe que pode ter alguma coisa diferente. Então, às vezes a gente fala, presta atenção nesse sonho. Presta atenção. Né? A gente tem algumas participações, eu vou pedir para colocar uma na tela, por favor. Tá pronto, gente? Senão eu chamo depois. É a Karina Ruas de Santos. Quando tenho pesadelo, costumo saber que estou sonhando e acordo de propósito. Estamos conscientes mesmo durante o sono? Sem dúvida. Talvez você queira classificar a consciência de uma maneira diferente. Acho até que a gente está, de certa forma, mais consciente da gente do que enquanto desperto, porque daí você está voltando a plena atenção para você mesmo enquanto você dorme. Então, sim. Agora, é interessante também que quando o sonho é de tipo pesadelo, que corresponde a um grande número dos nossos sonhos. Sim. Grande número. Tem gente que diz que é quase 80% dos sonhos da gente são sonhos ruins. Sonhos ruins. Que servem para atrair a atenção da gente mesmo, né? Olha, presta atenção que é isso que está acontecendo. A gente se assusta e, portanto, se acorda. Você acorda daquele sonho porque você se assustou com ele, porque era para lembrar, porque era para levar para o psicólogo, era para levar para você mesmo prestar atenção nas coisas que estão acontecendo no seu dia. É assim mesmo, né? É dessa forma mesmo. Essa é uma das melhores definições que eu acho que a gente pode dar para um pesadelo, né? Uma campainha de alerta, um sinalzinho aí amarelo para o vermelho. A Marília Von Franz foi uma estudiosa de sonhos, né, seguidora do Jung, ela coloca que o pesadelo é um eletrochoque, né? E de fato né? No início da análise é muito comum um pesadelo, porque eles são conteúdos mais urgentes. Depois, a tendência é minimizar um pouquinho, né? Mas realmente a ocorrência é muito grande. Algumas pessoas, tanto que na medicina do sono, eles consideram como um distúrbio. Um distúrbio do sono, né? É que a gente vê de uma outra forma, a gente vê como um alerta. Não para tomar medicamento e dormir, mas de fato alguns pacientes têm dificuldade de dormir e às vezes tem que ser medicados. Tem que ser medicado, né, porque a falta de sono também gera um mal-estar absurdo. Sim. A gente faz uma pausa no nosso tema central para abrir espaços para as notícias da região. Termina amanhã a Semana do Resíduo Eletrônico, promovido pela Prefeitura de Santos em parceria com a Fundação Setaporte. São 9 pontos de coleta espalhados pela cidade. Um dos ecopontos é este na Praça Mauá, no centro. Aqui podem ser doadas peças quebradas ou sem uso de aparelhos eletrônicos, como, por exemplo, computadores, DVD e videocassete, estabilizadores e telefones celulares. A Semana do Resíduo Eletrônico é uma iniciativa da Prefeitura com a Fundação Setaporte. O que acontece quando o lixo eletrônico ele é descartado de forma errada, de forma incorreta? Bom, traz grandes danos, tanto para a cidade como para a saúde. De repente, tem algum material que ele já tem produtos químicos perigosos. Isso aí pode acarretar doença para pessoas ou então para a natureza, também agride a natureza. Depois que saem daqui, os aparelhos passam por uma triagem. Primeiro, a gente tem assim, um grande trabalho com a parte de informática, porque nós montamos sala de inclusão na cidade, com esse material que nós retiramos do lixo. Então já temos 8 salas de inclusão na cidade, onde damos cursos gratuitos para comunidades. Então tem vários bairros na cidade que já tem essas salas. E também estamos reaproveitando também para o nosso bazar, além de também ajudar alguma entidade que precisa. No espaço também há um mini museu de relíquias eletrônicas, como este rádio e este ferro de passar roupa portátil. Os endereços dos 9 ecopontos podem ser encontrados no site setaporte.com.br. O serviço é prestado das 9 da manhã até as 5 da tarde. Eu trabalhei com muitas daquelas relíquias que foram mostradas na reportagem, mas nada como a tecnologia que veio, sim, para facilitar e muito a nossa vida. E abrimos o segundo bloco falando sobre a campanha de sacolinhas de Natal, realizada pelo Shopping Praia Mar. Ainda dá tempo de você retirar a sua. A iniciativa, que acontece há 12 anos, vai deixar mais feliz cerca de 700 crianças de entidades da cidade.
Neste painel com várias etiquetas, é possível escolher a criança que deseja ajudar pelo nome e idade. Os itens que fazem parte da sacolinha são um par de calçado, conjunto de roupa, calcinha ou cueca, kit de higiene pessoal e brinquedo. Os presentes vão ser destinados a 700 crianças de 8 entidades de Santos. Uma delas é a creche Estrela Guia. Nós atendemos 110 crianças, elas ficam em período integral. Então, assim, é de muita importância estar recebendo essas sacolinhas, elas estarem vindo aqui no shopping, que é um passeio que muitas delas nem conhecem o shopping. E, assim, o bairro onde é localizada a creche, que é na Almirante Tamandaré, no Macuco, é um bairro de muita vulnerabilidade, muita exclusão, né? Então, assim, eles estarem participando, estarem ganhando, muitos deles nem têm presente de Natal, então, assim, é gratificante demais. Quem quiser ajudar tem que correr. A campanha termina amanhã. Ainda há várias crianças à espera de um padrinho ou madrinha. O balcão fica no lounge do Shopping Praia Mar, das 10 da manhã até as 10 da noite. O endereço é Rua Alexandre Martins, na Aparecida, em Santos. A nossa ideia era justamente fazer a ponte entre o cliente e essas creches que muitas delas são desconhecidas do nosso público e que atendem crianças que precisam de muita atenção, que precisam de um Natal diferente. E isso funcionou, porque os clientes têm a praticidade de estar no shopping, de poder adotar uma criança, de poder fazer o Natal dela mais colorido, né? De uma forma simples, rápida e eficaz. E trazendo parte dessas crianças para receberem pessoalmente com o Papai Noel seu presentinho, muitas delas tomando um lanchinho, brincando, fazendo sua visita ao shopping muitas vezes pela primeira vez. É o fazer o bem sem olhar a quem. E um gesto tão simples certamente transforma a vida de uma criança de uma maneira tão especial. A gente está falando da sacolinha de Natal, mas o ano todo, crianças atendidas por essas instituições que fazem um trabalho muito sério precisam da ajuda, do olhar do próximo. A gente tem que começar a treinar o nosso olhar para deixar de olhar apenas para a nossa esfera, para o nosso umbigo, para perceber quem está do lado. Se cada um de nós, durante um ano todo, escolhesse uma criança nesse Brasil todo, a gente certamente teria um outro cenário. E voltamos com os nossos convidados nesta quinta-feira. O Bom Dia Baixada recebe Daryl Champlin, antropólogo, especialista em sonhos, e a psicóloga Marisa Catapreta. Você pode interagir com os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. Eu abro esse bloco também, dando espaço para a participação de mais um telespectador. Pode pôr na tela, por favor? É o João Alves de Santos. Eu sonho há muitos anos que estou em um hotel em pleno século XVIII, é isso? Pleno século XIX, com as mesmas pessoas. O que pode significar isso? Você quer responder? São tantas as alternativas, na verdade. São muitas as alternativas, porque assim, o sonho premonitório, embora ele exista, né, e uma tendência seria a gente olhar sempre um sonho desse tipo como um sonho de vidas passadas e tal, existe um sonho também dentro da psicologia que a gente trabalha por um viés que, veja, ele não anula outros, né? Eu acho que o sonho é um símbolo vivo e a gente pode abordar por várias formas. Mas dentro da psicologia, o que é importante a gente olhar, né? Quando o indivíduo volta muito atrás do seu tempo, tem uma regressão da libido, ou seja, é algum conteúdo muito inacessível, muito escondido que ele pode estar trazendo. Então, o sonho na psicologia analítica, tudo que está nele são aspectos nossos. Então, se eu sonho com você, eu não estou sonhando com você pessoa, mas com uma parte minha que é representada por você. Por mim. Essa é uma forma de ver. Para o Jung, 85% dos sonhos, mais ou menos, teriam esse olhar. Mas ele considera também um sonho objetivo. Eu posso vir para esse programa, fazer esse programa de uma forma e à noite sonhar com o mesmo programa e com alguns aspectos inconscientes que eu não percebi. Meus ou do ambiente. Tá? E na tua opinião, Daryl, como especialista? A visão romântica é sempre da reencarnação. Né? Eu não posso descartar a possibilidade disso existir, não tem como. Agora, também tem um elemento da memória celular, da memória ancestral.
Portanto, é uma lembrança que não é necessariamente sua que se manifesta naquele momento. Então, as avenidas para explicar isso são muitas. Por outro lado, analisar friamente o que aquilo quer dizer para aquela pessoa, descobrir quais são os elementos e como aquilo compõe dentro do indivíduo, é um caminho para você determinar qual é a natureza dele, né? E todos nós somos especialistas na gente, só que a gente não sabe disso necessariamente. Às vezes um pouco de orientação para o indivíduo ajudaria para ela poder entender este conteúdo em particular. Até porque é recorrente, né? Como ele mesmo colocou. Então, aí torna a coisa ainda mais importante você descobrir em termos de fonte, de origem. Eu acho que... E tem trabalho bom de hipnose que dá para fazer, para levar a pessoa até certos momentos. É isso que eu ia perguntar agora. De que forma a hipnose... Nós tivemos um hipnólogo aqui conosco na semana passada para falar sobre o tratamento de depressão, medo e síndrome do pânico. A hipnose, ela também pode ser usada nesses casos específicos de sonhos recorrentes? Olha, um sonho repetitivo... uma das funções do sonho é reativação, né? Então, ele repete para que o indivíduo integre, né? Algumas pessoas usam hipnose porque você voltaria exatamente ali, naquele local. O sonho, ele já é uma volta. Quando você trabalha a série de sonhos na psicologia analítica, a gente já está voltando. E com uma segurança de que você não vai voltar aonde a pessoa talvez não possa dar conta. Então, essa é a ideia. Agora, obviamente que quem faz hipnose também vai trabalhar a sua técnica, deve ter lá os seus cuidados, a gente sabe disso. Mas dentro da psicologia analítica, como o sonho ele está trabalhando memórias, você volta. Então, você vai ter um sonho, você não vai ter um outro absolutamente de um assunto que não tem nada a ver. Porque o sonho, ele é um processo único. É como se a gente fizesse uma viagem, né? É linear. Pode dizer que ele é linear. Nem sempre a série é linear. Você pode ter uma temática que depois ela sai da sua vida, mas ela retorna, como na vida consciente, né? Mas só que é um processo. Se você olhar uma pessoa por semanas, os sonhos dela, você vai ver que tem uma temática que está de fundo aí, né? Então é muito difícil que mude de uma hora para outra. A hipnose, ela pode, na tua avaliação como especialista, fazer com que a pessoa entenda de maneira mais clara essa repetição desses sonhos, Débora? Eu acho que a hipnose pode ser usada em múltiplos campos. Trabalhar com hipnose com relação a sonhos, acho válido. Acho que a pessoa que aplica tem que ter os cuidados para justamente levar a pessoa só até onde ela pode aguentar. Há gente que trabalha com hipnose que diz que não tem perigo nenhum disso, porque a pessoa está em controle do processo hipnótico, sempre a pessoa, querendo dizer, o indivíduo que está sendo hipnotizado. O hipnólogo que esteve aqui falou dos riscos de uma hipnose mal feita. Existe risco e tem que ser feito com muito cuidado. Eu, particularmente, quando eu trabalho e ajudo pessoas com isso, eu não recomendo explicitamente que se faça, não, por causa disso. Mas eu mesmo aplico algumas técnicas de hipnose nas pessoas para levar as pessoas até certos momentos, para que elas possam entender esse tipo de sonho. Mas nem sempre em sonhos recorrentes. De repente é num sonho que ficou marcado. Ou para posicionar a pessoa no momento que ela possa se entender melhor, porque daí ela sim está voltando para dentro de si. Aí ela volta para dentro de si. E aí você desarma. Até porque essa volta para dentro de si é muito difícil, né? É um processo. É um processo. E se você não tem a vontade de fazer isso, você precisa da ajuda, porque senão você pode se perder, né? Em última instância, o resultado é você mesmo que vai encontrar, né? O psicólogo ou o terapeuta, ou o que for, né? Ele não pode achar essa resposta, só a pessoa pode achar a própria resposta, né? Mas o direcionamento, você fornecer para as pessoas um instrumento para que elas possam chegar até lá, isso é papel daí do terapeuta ou do psicólogo. Muitos especialistas defendem que antes de você dormir, você não fique conectado a tecnologias, não fique muito tempo plugado em redes sociais. Isso, de alguma maneira, interfere na qualidade do seu sono e pode interferir, de repente, no sonho que a pessoa venha a ter? Não, mas sem dúvida alguma. A primeira coisa que acontece é a interferência da chamada luz azul, que principalmente os aparelhos de hoje emitem. Luz azul interfere diretamente na qualidade do seu sono. Diretamente. Eu recomendo para as pessoas que tirem completamente, de uma vez por todas, a televisão do quarto. O telefone celular deve ficar fora do quarto.
defendo isso também. Tablet, computador, deve ficar fora do quarto, não enxergar, e está desligado, nem deixa ligado para você ter a possibilidade de ouvir uma mensagem entrar. Porque virou paranoia absoluta, né? Neurose coletiva. Sim. Então, interfere sim, e as redes sociais são hoje, talvez, do ponto de vista do comportamento, a coisa mais potencialmente nociva para a saúde mental que há. Coletiva, quer dizer, não do indivíduo, mas coletiva. Porque interfere mesmo na qualidade de vida da pessoa, ficar sentindo inveja, ciúme e todas as outras coisas que os outros estão fazendo e eu não fui convidado. E assim, muitas vezes não, eu posso dizer que em 90% dos casos as redes sociais passam uma realidade que nem sempre é verdadeira. Não existe. Né? Todo mundo está bonito, todo mundo está feliz, todo mundo tem o que é de melhor e nem sempre a realidade daquele indivíduo é aquela. É uma fuga, muitas vezes. Interfere realmente? A psicologia também recomenda que, na hora de dormir, relaxe? Sim, porque o meu mestrado foi sobre insônia e sonhos, então eu trabalhei muito com insônia e tive que estudar muito a medicina do sono, né? Então, assim, a medicina do sono, ela tem uma recomendação já que não se use aparelhos, tal, antes de dormir, porque interfere, porque você fica com a consciência muito ativada. Você imagina quanto que a nossa consciência é ativada durante o dia, quantas cenas a gente vê, barulho, enfim, é uma coisa absurda, né? Então, se você chega à noite e você não consegue diminuir esse fluxo da consciência, rebaixar um pouquinho para se preparar para dormir, você vai ter dificuldade de sono. Dormindo menos, você tem aí uma qualidade de sono que na polissonografia eles medem, né? Que realmente é muito inferior. E aí acaba prejudicando. Uma das coisas que eu fui estudar o sono foi justamente isso, porque eu percebia que os médicos pouco sabiam de sonhos, né? E nós, psicólogos, também pouco sabíamos da medicina. Da medicina do né? sono. Então, a gente precisa começar a casar, né? Ele como antropólogo, né? Quer dizer, trabalho multidisciplinar, eu acho que a né? gente vai tendo outros olhares, né? Isso é muito importante em qualquer estudo, né? É verdade que bebê no útero também sonha? Eu penso que sim. Já li alguns estudos a respeito. Eu acho que é uma função fisiológica, biológica, eu chamo de psicobiosocial. Eu acho que a gente traz isso como herança. Com que o bebê estaria sonhando vai depender, de novo, se você acredita, ou se existe reencarnação, se existe memória ancestral, se existe interferência da atividade da mãe na criança. Mas, nesse sentido, eu não tenho conhecimento mais profundo em termos da ciência da coisa. Uma outra questão que é muito colocada quando a gente fala em sonhos é aquela sensação de que você sonha e você, quando compartilha o sonho com a pessoa, quando esse sonho envolve você e uma pessoa e você compartilha com a pessoa dizer, também sonhei isso. A gente pode dizer que foi um compartilhamento, que houve um compartilhamento, um encontro, vamos dizer assim? De novo, perspectivas, né? Eu acho que telepatia responde a maior parte disso. Você compartilha com a pessoa, porque você tem uma conexão com essa pessoa, você está ligado a ela, e a telepatia é um fato já comprovado, né? Quase todos nós relatamos sonhos para parentes e amigos com quem a gente tem muita convivência, especialmente em casa. Na minha família era muito comum, a gente compartilhava sonhos todo dia na hora do almoço, todo dia. Então todo mundo estava sabendo o que estava acontecendo com o outro. E invariavelmente tinha um sonho que batia com o outro. Agora você também está vivendo a mesma realidade que a pessoa. Então o sonho vai refletir aquele momento, aquela realidade. Então é comum, realmente compartilhar sonhos é muito comum. O problema, às vezes, você pode dizer assim, eu estou compartilhando um sonho com alguém que está 10 mil quilômetros distante. Exato. E acontece. Exato. Ou que eu estou há muito tempo sem ver, ou que eu não vejo há muitos anos. Eu tenho no meu livro um sonho que eu mesmo tive, que estava separado da minha mãe há meses e a gente estava 9 mil quilômetros distante um do outro. E foi o mesmo sonho. E eu reclamei que eu tinha direitos autorais sobre o sonho. Como é que você pode ter tido esse mesmo sonho? Eu reclamei para ela, falando, não, esse também é meu, então eu também tenho direitos autorais. E a gente até riu muito disso, até hoje a gente ri muito disso. E foi o mesmo sonho. Tanto o seu quanto o dela. Então, realmente funciona, acontece. Para mim, telepatia explica a maior parte disso.
A psicologia junguiana acredita na telepatia? Sim, a telepatia ela entraria dentro do fenômeno da sincronicidade, né? Que seria uma outra forma de você ver a realidade que não com uma relação causa e efeito. Ou aquela coisa do tipo, eu estava pensando em você e você me ligou? Sim. Agora, essa conexão, o que a gente observa? Por exemplo, uma pessoa sonha alguma coisa, nem sempre as pessoas elas têm uma super afinidade. Às vezes é uma questão de temática também. Né? Por exemplo, a pessoa vai fazer uma grande viagem, você também, então ela pode sonhar alguma coisa, né? Então essa temática comum pode unir também. Pode unir. Né? Então isso é uma coisa que a gente observa. Veja, essas questões das sincronicidades, né? Eu acho que essas questões do tempo e espaço ainda são questões difíceis para a psicologia quando ela tem o parâmetro relação causa e efeito, que são a maioria das teorias. O Jung é o primeiro a falar, olha, peraí, tem efeitos, tem eventos psíquicos que acontecem que nem sempre você vai explicar por causa e efeito. Né? Por exemplo, você está distante de uma pessoa e tem o mesmo sonho, o que isso representa? Que causa e efeito tem isso? Né? E chegamos ao último bloco do nosso programa falando de futebol. A centenária Portuguesa Santista está de técnico novo. Sérgio Guedes foi oficialmente apresentado pela diretoria do clube. Sérgio Guedes voltou para o clube onde iniciou a carreira como técnico em 2005. Agora com mais maturidade, experiência e a mesma vontade de vencer. Aqui se iniciou uma nova etapa da minha vida, feliz, orgulhoso, com responsabilidades, né? A cidade que eu adotei para viver. Um carinho especial pela Portuguesa e numa expectativa de que as coisas caminhem da mesma forma das quais um dia aqui peguei. Eu cheguei muito mais pronto, muito melhor do que aqui quando comecei. Nós da diretoria estamos muito contentes e muito felizes por poder começar a preparar e a fazer o campeonato da A3 que a Portuguesa vai disputar o ano que vem acontecer. Com 55 anos, Sérgio Guedes é dono de um extenso currículo. Já passou por grandes clubes do futebol brasileiro: Sport, Bahia, Ceará e Ponte Preta. O último foi Rio Claro. O técnico levou o Galo Azul à semifinal da Copa Paulista e do Paulistão da Série A2 deste ano. Existe uma mudança de qualidade técnica, de conduta, de perfil de pessoas, de profissionais. Existe uma diferença sim, mas elas são próximas naquilo que se deseja como objetivo principal. Se você quer ter acesso, você tem que ter uma equipe próxima de Série A2. A estreia do novo técnico da Briosa vai ser no dia 17 de janeiro, quando começa a Série A3 do Campeonato Paulista. O jogo vai ser contra o Rio Preto, fora de casa. A pré-temporada começa a semana que vem. Também foi apresentado hoje o novo gerente de futebol da Briosa, Cassiano Carduz. Essa é a terceira passagem no clube. Ele garantiu que o trabalho para a Portuguesa Santista brilhar em 2018 já está em andamento. Para esse campeonato só podem ser inscritos 28 jogadores. Então a gente, de início, ainda vamos conversar bastante com o Sérgio, mas a gente não deve inscrever logo de imediato os 28. A gente deve segurar para ter os seus critérios e avaliar bem essas condições, porque depois não pode trocar, quer dizer, pode trocar na virada de cada fase, né? Então a gente tem que ser bastante criterioso para as inscrições desses atletas. Boa sorte ao novo técnico e que essa mudança de qualidade que ele colocou na fala dele realmente faça a Série A3 para a Briosa acontecer. E voltamos com o nosso tema central. Hoje falamos sobre sonhos e interpretação. Estão comigo na bancada Daryl Champlin, especialista em sonhos e antropólogo, e a psicóloga Marisa Catapreta. Ainda dá tempo de você participar pelo nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos ao vivo simultaneamente desde as 8 horas da manhã. O sono, a gente sabe que ele tem fases, né? Quais são essas fases e em que momento dessas fases o sonho costuma acontecer? As fases são a fase chamada NREM e REM, né? A fase REM, com rápido movimento dos olhos, seria a fase onde
Normalmente até os médicos falam o sono dos sonhos, mas na verdade a gente sonharia nas duas fases, mas quando você acorda em sono REM, você tem uma lembrança mais vívida do sonho, né? Então, o sonho REM é extremamente importante não só por conta dos sonhos, mas pela questão da memória, né? E pela questão também do hormônio do crescimento, principalmente para crianças e adolescentes. Por isso que dizem que é importante deixar, quando a criança quer dormir, deixar ela dormir bem. Sim. Se ainda tiver isso, que se chama de sono de qualidade em algum lugar do mundo, pelo menos no Ocidente, o ideal seria realmente. O sonho a gente pode dizer que, para quem está em casa entender, o nível REM seria o sono profundo? REM? Sonho com imagem. Sonho com imagem. O momento do sono que tem sonhos com imagem. E esse momento com sonho com imagem, a pessoa está dormindo, está num sono mais profundo? Não. Não? Pelo contrário, mais superficial. Sono mais superficial? Mais superficial no sentido de estar mais atenta às imagens que estão passando e acontecem mais coisas no corpo do indivíduo. Não que ele consiga se mover, geralmente não. Mas mais os olhos, né? Aumenta a pressão sanguínea, por exemplo. Então a pressão arterial aumenta, contrações intestinais, tem uma série de coisas que acontecem com o indivíduo enquanto ele está sonhando de fato com a imagem. A gente tem mais uma pergunta, pode pôr na tela, por favor. É o Luiz Pereira de Santos. Meu avô sonhou que estava no ponto do bonde e viu um sujeito deixar cair uma moeda. Acordou e foi para o mesmo ponto e achou a moeda. Premonição? Ou a moeda estava ali da última vez que ele passou ali e viu e ele não percebeu. Ele pode ter captado, né? Que é uma função do sonho que a gente chama de retificação. Então, muitas vezes você vê, a tua consciência ela vai fixar num conteúdo, mas o teu inconsciente ele é capaz de ter outras percepções. Por exemplo, aqui a gente está focado na entrevista. Sim. Mas nós podemos estar captando outras coisas com o nosso inconsciente e à noite, quando baixar a consciência, esses conteúdos vêm. Terry, o que é o sonho lúcido? Sonho lúcido é quando você sabe que você está sonhando e você pode direcionar o sonho. Então você tem absoluta consciência daquilo que está acontecendo contigo. Você interage e você pode direcionar. Eu costumo dizer que se você perceber que você está sonhando, você está no seu sonho lúcido, que você corra no sonho a uma casa lotérica. Corra e procure os números. Porque não sei se se é realmente possível, mas eu imagino que talvez até seja. Entende? Então o sonho lúcido é isso. E existe forma até de você se treinar para que você possa ter sonhos lúcidos, se você quiser essa aventura. É mesmo? Eu acho que dá muito trabalho, mas muito trabalho no sentido... Dá para treinar? Dá para treinar. Visualização, mentalização, enquanto você ainda está acordado, direcionando para acordar dentro de um sonho e dar direcionamento. Tem gente que escreveu o livro inteiro só sobre isso. Mesmo? Sobre sonho lúcido. A psicologia junguiana interpreta o sonho lúcido também? Sim, tem estudos, né? Por exemplo, os senóis, os índios, né? E norte-americanos também, eles têm técnicas avançadíssimas. O que a gente entende é que dentro da nossa cultura, como a gente já tem um ego muito ativo, né? Então, o bom é sonhar e deixar o ego onírico um pouco menos, adormecido. Né? Agora, tem pessoas que se interessam e são feitas pesquisas, né, em relação a isso, o quanto você poderia atuar. Os senóis, eles têm técnicas sofisticadíssimas, eles acordam com as crianças, relatam sonhos e eles ensinam como a criança lidar com os perigos do sonho, já desde pequenininho, né? Agora, a gente tem que entender que é um outro contexto e uma outra cultura. Eu não sei, na nossa cultura muito egóica, né, se vale a pena e o quanto isso seria, vamos dizer assim, saudável. Importante pra gente, né? Mas é um estudo importantíssimo, sem dúvida, né? O que é o déjà vu do ponto de vista do estudo do sonho e do ponto de vista da psicologia? Para quem não sabe, déjà vu é aquela sensação de já estive aqui, já vivi essa situação. De novo, são tantas avenidas, né? Para você poder explicar uma fenomenologia como essa. De novo, a gente recai e tropeça na linha que divide misticismo, ciência, religião, enfim. Mas, ao que parece, existe a possibilidade de você revisitar lugares onde você já viveu, supondo-se reencarnação ser possível. Então, daí, depois também é um conjunto cultural, né? Da aceitação não disso. Mas também tem gente colocando isso como sendo o fato que você,
consegue avançar, porque depois você lida de novo com o espaço-tempo, né? E a sincronicidade. Você consegue avançar instantes antes de um evento e você... Não é que você já esteve lá, é que você já tinha visto aquilo instantes antes daquele evento acontecer. Tem estudo laboratorial de física quântica que mostra esse tipo de coisa. E você consegue transportar, literalmente, um átomo para um outro lugar e que ele coexiste. Então, esse mesmo átomo existe em 2 lugares ao mesmo tempo. Se isso é possível, ou a energia disso, isso é possível, então o evento está acontecendo paralelamente ao que você está fazendo. No mesmo momento. Entende? Mas a complexidade do entendimento disso é muito grande. Sincronicidade explica tudo, na minha opinião. Nesse sentido, tudo. Né? A gente tem pouco mais de 3 minutos e eu quero encerrar com uma pergunta. Pode pôr no ponto, por favor. Antônio Azevedo de Santos, deficiente visual, sonha com imagens? Depende do momento em que perdeu a visão, né? Parece que está muito correlacionado a isso. Eu tive muitos alunos deficientes visuais. E sonhavam? Sonhavam, muitos deles apenas com conceitos. Se já nasceu cego, é difícil? Parece que é uma questão conceitual. Só que daí a gente entra em outros parâmetros também. Pessoas que têm experiências de quase morte, que nasceram deficientes visuais e que enxergam depois, que morrem, depois voltam para o corpo e continuam deficientes visuais. É muito difícil a gente colocar o dedo em cima do negócio e dizer é isso daqui. Isso. Porque se a consciência reside fora do corpo, como muita gente diz, então a consciência independe do corpo. A visão é uma questão biológica. Sim. Mas a consciência não. Não. Entende? Então, daí depende, de novo, as avenidas que vêm. Como é que a psicologia vê a questão da deficiência visual e do sonho? Na verdade, mais a medicina do sono, né? Que eles colocam que se a pessoa não teve uma memória de imagens, para ela vai ter sonhos mais sensoriais. A gente sabe, né? Eu trabalho, os meus pacientes praticamente só sonhos, né? Então, assim, a gente observa que nem sempre a imagem visual também é o mais importante do sonho. Às vezes a pessoa sonha com uma voz, às vezes ela sonha com a questão sensorial fica mais forte. Então, no caso do deficiente visual, eu já tive paciente com baixa visão e, assim, você percebe que a imagem, muitas vezes, ela não é tão importante. É muito mais, de repente, as outras sensações. A sensação. As outras sensações, né? Agora, se a pessoa ficou deficiente, depois de um tempo, ela tem uma memória de imagem. Sim. Então, pode ser que ela traga, e normalmente ela traz do tempo que ela ficou, né, que ela tinha até aquele momento. E depois ela começa, é como se você começasse a perceber o mundo de outro jeito, né? Sim, de outra forma. A gente vai perceber isso, sim. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Muitas perguntas deixaram de ser feitas. Eu quero agradecer demais a participação de você que está em casa, que nos acompanhou nesse programa. Muito obrigada. Não consegui expor todas as perguntas, prometo passar para os entrevistados para que eles possam responder. Eu quero agradecer também, Daryl, a tua participação aqui conosco. Obrigado. Muito obrigado pela participação, pelas informações e por debater um assunto que, às vezes, as pessoas não dão tanta importância e que é de extrema importância. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Marisa, muito obrigada também pela tua participação. Sejam sempre muito bem-vindos à bancada do Bom Dia Baixada. Já deixo estendido aqui um próximo convite para que a gente consiga, se não terminar, fazer mais uma parte das perguntas. Tá ótimo. Muito obrigada, viu? Obrigada, bom dia. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.